Você sabe aquele tipo de protagonista que, de primeira, não parece ameaçar nem uma mosca? Eles são desajeitados, com uma aparência tranquila, e até passam despercebidos. Mas quando são forçados a mostrar o que realmente podem fazer, se revelam mais poderosos do que qualquer um poderia imaginar. Hoje, vamos explorar 5 animes onde o protagonista aparenta ser fraco, mas é tão forte quanto um verdadeiro demônio. Só que, claro, sem a gente perceber no início. Prepare-se para uma jornada cheia de surpresas e poderes devastadores escondidos atrás de aparências enganosas. Pegue seu lanche, se acomode e vem comigo descobrir esses heróis disfarçados. Em primeiro lugar, vamos falar do lendário One Punch Man e do icônico Saitama, o protagonista que redefine completamente o que é ser um herói. De primeira, Saitama parece aquele cara mais comum do bairro. Ele é calvo, veste uma camiseta amarela sem graça e vive com um semblante meio entediado. Sem armaduras épicas, sem visual intimidador, e sem o glamour que a gente costuma ver nos heróis típicos. Mas aí está a grande sacada: a aparência de Saitama não entrega nada sobre o que ele realmente é capaz de fazer. A verdade é que esse cara é absurdamente forte, com um nível de poder que beira o ridículo. Ele derrota qualquer inimigo, seja quem for, com um único soco. Sim, um soco só e tchau. Sem exagero, sem complicação, o cara apenas resolve tudo num piscar de olhos. Mas a história de Saitama vai além de ser o herói mais forte do universo. O poder dele é tão colossal que isso cria um dilema existencial único: ele está sempre entediado. Imagina treinar tanto, superar todas as suas limitações, e finalmente se tornar invencível, mas com isso, perder qualquer forma de desafio? Para Saitama, a vida se tornou algo extremamente sem graça. Ele busca uma luta que realmente o desafie, algo que faça seu coração bater mais rápido, que o faça sentir vivo de verdade. Mas nada disso acontece, porque ninguém, absolutamente ninguém, é páreo para ele. Isso é genial, porque o anime mostra que o problema de Saitama não é apenas derrotar os monstros, mas sim lidar com o tédio e a falta de propósito que vem junto com ser invencível. Saitama não quer fama, não está interessado em ser chamado de o maior herói ou em fazer pose para a mídia. Ele só quer fazer a coisa certa porque é isso que ele acredita, e, de alguma forma, ele espera que um dia encontre um adversário que consiga aguentar pelo menos mais do que um soco. Essa busca constante pelo desafio é o que dá tanta profundidade ao personagem. Ele é tão poderoso que sua luta real não é contra monstros gigantes, mas contra o vazio existencial de ser invencível. E mesmo com toda essa força, ele tem preocupações extremamente normais, como aproveitar as promoções do mercado e pagar as contas do mês. É hilário como, em meio a salvar o mundo, ele ainda se preocupa se vai conseguir pegar batatas em oferta. Outro aspecto fascinante do One Punch Man é a forma como Saitama lida com a falta de reconhecimento. Ele salva o mundo diversas vezes, mas ninguém realmente sabe do que ele é capaz, e muitas vezes nem mesmo acreditam que ele seja o responsável pelas vitórias. A associação de heróis e o público em geral subestimam ele o tempo todo. Isso não é algo que o afeta profundamente, porque Saitama não faz o que faz para ser reconhecido, ele é simplesmente movido pelo desejo de ser um herói, e não porque quer ser amado ou exaltado. E isso é algo muito legal sobre ele, essa completa falta de ego. Ele está ali para salvar as pessoas, para fazer o bem, mesmo que isso passe despercebido por quase todo mundo. Ele não precisa da validação alheia, o que, de certa forma, faz dele um dos heróis mais genuínos e puros que já vimos. No entanto, mesmo sendo um herói por definição, Saitama é extremamente humano. Ele sente solidão, lida com o vazio e muitas vezes se questiona sobre o sentido de sua própria vida. O poder extremo que ele conquistou veio com um preço inesperado, a perda de um propósito real. É aquela velha história: ele chegou ao topo da montanha, mas ao chegar lá, descobriu que não havia mais nada para conquistar. Isso faz dele um personagem profundamente complexo, que precisa lidar com o próprio tédio e tentar encontrar algo que traga um significado maior para sua vida. E, ao longo da jornada, ele nos mostra que ser forte de verdade não se resume a vencer batalhas, mas sim a lidar com as lutas internas, com os sentimentos e com a busca por um propósito que faça tudo valer a pena. Por fim, Saitama é um exemplo perfeito de não julgue um livro pela capa. Ele prova que a verdadeira força não está só em músculos ou em visual chamativo, mas sim na mentalidade, na convicção e na humildade de saber quem você é, sem precisar provar nada para ninguém. Ele é um herói que, apesar de ter o poder para destruir qualquer um com um soco, continua lutando para encontrar algo que lhe dê sentido. E é isso que faz dele tão incrível, não apenas a força física, mas a busca constante pelo que realmente importa. Então, se tem um herói que merece todo o nosso respeito e admiração, é o nosso querido careca de capa, Saitama. Em segundo lugar, agora vamos falar sobre Mob Psycho 100 e o protagonista Shigeo Kageyama, mais conhecido como Mob. De cara, Mob parece ser o típico adolescente invisível na escola, tímido, com uma postura meio curvada e aquela cara de quem prefere passar despercebido. Ele é aquele garoto que ninguém espera muito, ele não tem músculos, não tem um visual marcante, para a maioria das pessoas, ele é só mais um aluno quieto e deslocado. Mas é aí que mora o erro. Por trás daquela aparência comum, Mob esconde um poder psíquico que pode, literalmente, destruir cidades inteiras. Quando ele atinge seu limite emocional, ele se transforma em uma verdadeira força da natureza. Mob é um dos psíquicos mais poderosos do universo dos animes. Ele possui habilidades capazes de remodelar a realidade ao seu redor, como telecinese, explosões de energia e controle mental. Só que, ao contrário de muitos heróis, ele não quer usar esse poder para dominar ou para ganhar respeito, ele só quer ser normal. Mob não deseja que seus poderes definam quem ele quer se tornar alguém respeitado pelas suas qualidades, pelas suas conquistas do dia a dia, não pelo que pode fazer em momentos de fúria.
Esse é o grande dilema do personagem. Ele tem em si uma força imensurável, mas o que ele realmente almeja é uma vida comum, onde ele possa fazer amigos, ir à escola e viver como qualquer outro garoto da sua idade. O desenvolvimento do Mob é cheio de nuances, porque ele luta constantemente para controlar suas emoções. Desde pequeno, ele aprendeu que deixar suas emoções tomarem conta significava colocar tudo e todos em perigo, e, por isso, ele se mantém sempre no neutro, tentando não sentir demais, não se envolver demais, e não perder o controle. Essa jornada de autoconhecimento e controle é o que fazenda de Mob Psycho sem um anime tão especial. Cada episódio é um lembrete de que a força não está só em destruir ou em mostrar poder, mas em saber quando não usá-lo, em escolher o caminho mais difícil da compaixão e da empatia, mesmo quando poderia resolver tudo com um simples gesto de poder. Mob é acompanhado por Reijin Arataka, um mentor que é um dos maiores charlatões dos animes, mas também um dos personagens mais carismáticos e interessantes. Mesmo sendo um falsificador de talentos psíquicos, Reijin se importa genuinamente com Mob, e o ajuda a entender que ele não precisa de seus poderes para ser alguém importante. A relação deles é cheia de momentos engraçados, mas também de profundidade emocional, porque, através de Reijin, Mob aprende a ver valor em si mesmo fora de seus poderes. Ele entende que ser forte não é só sobre ser capaz de esmagar o oponente, mas sim sobre ser capaz de se controlar, de decidir quem você quer ser, independentemente do que o mundo espera de você. E então, tem aquele momento épico em que Mob perde o controle. Quando ele se deixa levar pelas emoções, todo o poder contido dentro dele vem à tona, e o garoto calmo e tímido desaparece, dando lugar a um ser praticamente invencível. É aí que vemos o real potencial dele. A magnitude de seu poder é tão colossal que ele pode, sozinho, mudar o curso de uma batalha. Quando Mob chega ao seu limite, ele se torna um verdadeiro titã psíquico, com uma energia tão intensa que o transforma em algo que beira o incompreensível. É impressionante e assustador ao mesmo tempo, porque vemos o quão destrutivo ele pode ser, mas também como isso afeta a humanidade dele. O conflito interno de Mob é algo que todos nós podemos entender, ter um poder tão grande, mas não querer que ele se torne a única coisa que define quem você é. No fundo, Mob Psycho 100 não é só sobre batalhas e poderes psíquicos, é sobre amadurecimento, sobre aprender a lidar com as próprias emoções e descobrir quem você realmente é além dos rótulos. Mob quer ser forte como pessoa, não apenas como psíquico, e essa é a sua maior jornada. Ele quer ser alguém que as pessoas respeitem pelo que ele faz e sente, não pelo que ele pode destruir. E essa busca é algo que nos conecta a ele, porque, de certa forma, todos nós queremos encontrar nosso lugar no mundo, sermos valorizados pelo que somos, e não pelo que podemos fazer de extraordinário. O poder de Mob é imenso, mas seu coração é maior, e é isso que faz dele um herói tão incrível. Ele é forte não só na força, mas na vontade de ser alguém melhor todos os dias. Chegou a hora de falarmos sobre The Rising of the Shield Hero e o protagonista Naofumi Watani. Imagine isso. Você é transportado para um mundo completamente novo e descobre que é um dos 4 heróis lendários destinados a salvar esse lugar de catástrofes terríveis. Parece uma ótima aventura, certo? Bom, não para Naofumi. Enquanto os outros heróis recebem armas gloriosas como uma lança, uma espada e um arco, Naofumi acaba com um escudo. Um escudo. No universo de magia e fantasia, ser o herói do escudo significa começar de um jeito completamente limitado e subestimado. E como se isso não bastasse, logo de cara, ele é traído, humilhado e perde qualquer confiança que as pessoas poderiam ter nele. Naofumi se vê cercado de injustiças e completamente sozinho. Ele é falsamente acusado de crimes terríveis e passa a ser tratado como escória por quase todos ao seu redor. Ninguém o respeita, ninguém confia nele, e ele é praticamente um páreo na sociedade daquele novo mundo. Enquanto os outros heróis são recebidos como celebridades, Naofumi só encontra portas fechadas. É uma história que começa de maneira brutal, cheia de reviravoltas que fariam qualquer um perder a fé na humanidade. Mas é aí que reside a força de Naofumi, ele não desiste. Em vez de se deixar abater, ele decide se levantar e lutar com tudo que tem, mesmo que seu único equipamento seja um escudo. A jornada de Naofumi é uma história de superação, pura e simples. Ele é forçado a aprender como sobreviver em um mundo que parece odiá-lo. Sem aliados e sem recursos, ele desenvolve sua própria força, construindo parcerias com aqueles que também foram rejeitados e desprezados pela sociedade. Ele transforma seu escudo, inicialmente visto como uma fraqueza, na sua maior arma. Com o tempo, ele se torna um defensor impenetrável, alguém que não apenas resiste aos ataques mais poderosos, mas que também se torna um símbolo de resistência e perseverança. Naofumi cria laços com aqueles que passam a confiar nele, como Rafalia, uma escrava demi-humana que se torna sua fiel companheira e amiga mais próxima. Juntos, eles constroem um time que não se baseia em poderes, mas sim em confiança mútua, empatia e trabalho em equipe. O crescimento de Naofumi é espetacular de assistir. Ele passa de um herói rejeitado e desacreditado para alguém que é, de fato, a última esperança de todos. É incrível como ele, que começou com tão pouco, acaba se tornando o mais capaz dos 4 heróis. E, além disso, ele é alguém que não precisa de reconhecimento. Naofumi faz o que faz porque sabe que é o certo, e porque ele é movido por um senso de justiça que vai além da aprovação das outras pessoas. Cada adversidade que ele enfrenta o deixa mais forte, mais determinado e mais ciente do valor da sua jornada. Diferente dos outros heróis que parecem apenas brincar de ser salvadores, Naofumi sente cada golpe, cada injustiça, e isso torna um verdadeiro protetor do povo. E a transformação do escudo é algo simbólico. No início, o escudo parece um símbolo de fraqueza, afinal, ele não é uma arma de ataque. Mas à medida que Naofumi progride, o escudo se torna uma poderosa ferramenta de proteção e até de ataque, por meio de habilidades especiais que ele desenvolve. Ele mostra que a verdadeira força não está só em atacar e destruir, mas em proteger aquilo que é importante.
Naofumi se torna um herói que cuida das pessoas ao seu redor, que cria um lar para aqueles que não têm mais para onde ir, e que se sacrifica para manter todos em segurança. Ele nos mostra que a força de um herói não é medida pelo dano que ele pode causar, mas pelo quanto ele pode suportar para manter os outros seguros. The Rising of the Shield Hero é sobre alguém que, mesmo no ponto mais baixo, decide se reerguer e lutar, não por glória, não por fama, mas por justiça. É a história de alguém que decide encontrar seu próprio valor, mesmo quando ninguém mais acredita nele. Naofumi não se deixa definir pelas traições ou pelos olhares de desprezo, ele se redefine, ele cria seu próprio caminho e se transforma em alguém ainda mais forte por causa disso. Ele é o tipo de protagonista que nos lembra que não importa quantas vezes você seja derrubado, mas sim quantas vezes você decide se levantar. No fim das contas, Naofumi Watani é um exemplo incrível de resiliência, força de vontade e determinação. Ele mostra que mesmo quando o mundo parece estar contra você, mesmo quando ninguém acredita no seu potencial, você pode se levantar, lutar e transformar suas fraquezas em pontos fortes. E isso faz de Naofumi um dos protagonistas mais inspiradores do mundo dos animes, alguém que começa como o mais fraco dos heróis, mas termina sendo um verdadeiro escudo para aqueles que não têm mais nada a que se agarrar. Ele é, sem dúvida, a representação viva de que a verdadeira força está em nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Em quarto lugar vamos falar sobre Assassination Classroom e o surpreendente protagonista Nagisa Shiota. De todos os protagonistas que falamos até agora, Nagisa talvez seja o mais subestimado de todos. Ele é o típico garoto que não chama atenção, pequeno, discreto, quase invisível. Se você passasse por ele no corredor da escola, provavelmente nem perceberia. Ele é quieto, não tem a força física de um lutador, nem um poder especial que impressione à primeira vista. Mas o que Nagisa tem é algo que vai muito além do que se vê, ele tem uma habilidade inata para ler as pessoas e saber exatamente como e quando agir. Essa capacidade faz dele um assassino em potencial extremamente letal, e é o tipo de habilidade que não se aprende em um treino normal. Nagisa é um aluno da classe 3E, a turma do fracasso, uma sala cheia de alunos que são vistos como os piores da escola. Essa turma é encarregada de uma missão que parece impossível, matar o seu professor, um alienígena superpoderoso com tentáculos chamado Koro Sensei. Este professor é incrivelmente poderoso, com a capacidade de mover-se à velocidade Mach 20, e ele destruiu parte da Lua, e anunciou que faria o mesmo com a Terra, a menos que seus alunos consigam matá-lo até o final do ano letivo. Mas o plot twist aqui é que Koro Sensei se revela o melhor professor que esses alunos já tiveram, motivando-os, ensinando-lhes não apenas habilidades de assassinato, mas também lições sobre a vida, sobre acreditar em si mesmos e buscar superar seus próprios limites. No meio de toda essa história, Nagisa parece o aluno menos provável de se destacar. Ele é pequeno, frágil, sem uma presença ameaçadora, e todos esperam que ele seja apenas mais um figurante em meio aos outros alunos mais expressivos. Mas Nagisa logo demonstra um talento único, ele é incrivelmente observador e consegue analisar o comportamento de seu alvo com precisão. Ele consegue se manter calmo em situações de alta pressão, e isso faz dele alguém perigosamente eficiente. Sua capacidade de se tornar invisível, de se misturar ao ambiente e atacar na hora exata é o que faz dele um dos alunos mais habilidosos da classe, mesmo que ele não tenha a força física dos outros. Há um momento em que Nagisa prova definitivamente seu valor, quando ele demonstra sua técnica de matar de maneira fria e calculada, sem hesitação, surpreendendo até mesmo seus colegas. E isso nos mostra que força nem sempre é sobre ser o mais intimidador ou o mais musculoso, é sobre saber como usar suas habilidades da maneira mais eficaz. Nagisa consegue ler os movimentos, as intenções, e tem uma presença quase hipnotizante quando está prestes a atacar, fazendo com que até os inimigos subestimem sua letalidade até o último segundo. Essa dualidade, ser alguém tão calmo e amigável e, ao mesmo tempo, tão mortal, é o que torna Nagisa um personagem fascinante. Mas o que realmente se destaca em Nagisa é sua humanidade. Ele nunca foi alguém que queria ser um assassino, na verdade, ele é movido pela compaixão, pelo desejo de ajudar os outros e de se provar em um ambiente que sempre o desvalorizou. Ele não é alguém que busca violência por prazer, cada movimento que ele faz é pensado, e ele só recorre a isso quando absolutamente necessário. Ao longo da série, vemos Nagisa crescer e evoluir, não apenas como alguém que sabe lutar e matar, mas como uma pessoa que entende a importância do autocontrole, da empatia e da resiliência. Ele aprende a importância de proteger aqueles ao seu redor, e sua força verdadeira vem do fato de que ele se importa com as pessoas e está disposto a fazer qualquer coisa para protegê-las. Assassination Classroom é um anime que mistura humor, ação e um profundo desenvolvimento de personagem, e Nagisa é o exemplo perfeito dessa mistura. Ele nos ensina que a força não está apenas no que é visível. A verdadeira força está muitas vezes nas coisas sutis, nos detalhes que ninguém vê, na capacidade de analisar, de esperar e de agir no momento certo. E acima de tudo, Nagisa mostra que ser um herói não é sobre ser o mais forte fisicamente, mas sim sobre estar disposto a fazer o que for preciso para alcançar o bem maior. Ele nos lembra que, mesmo sendo subestimado e muitas vezes ignorado, você pode se levantar e fazer a diferença, e que as aparências enganam, especialmente quando falamos de coragem e determinação. No fim das contas, Nagisa Shiota é um personagem que nos ensina a nunca julgar pela aparência. Ele parece ser o garoto que jamais teria uma chance em uma missão como essa, mas acaba se tornando uma das maiores ameaças para qualquer inimigo. Ele é um herói silencioso, que luta não por glória ou reconhecimento, mas porque sabe que é o certo. E é justamente isso que faz de Nagisa um protagonista tão fascinante e um exemplo tão poderoso de que a verdadeira força pode estar escondida nos lugares mais inesperados. E agora, para finalizar nossa lista com chave de ouro, temos Black Clover e o protagonista Asta, que é a definição perfeita de determinação e força de vontade. Em um mundo onde a magia define tudo, desde o status social até as batalhas que determinam o destino das nações, Asta nasceu sem nenhuma habilidade mágica.
Imagine isso, crescer em um lugar onde todos ao seu redor podem conjurar feitiços, criar bolas de fogo ou manipular o vento, e você simplesmente não tem nada. Não importa o quanto ele se esforce, a magia simplesmente não flui nele. Desde cedo, ele foi ridicularizado, visto como um fracasso e constantemente subestimado. Mas Asta tem uma coisa que ninguém consegue tirar dele, a determinação absurda e a vontade inquebrável de se tornar o Rei Mago. Desde pequeno, Asta treinou seu corpo até o limite, compensando a falta de magia com força física e resistência extraordinárias. Enquanto todos ao seu redor desenvolviam suas habilidades mágicas, Asta estava fazendo flexões, levantando pedras, e treinando dia após dia, sem nunca desistir. Ele é o tipo de personagem que nunca, em hipótese alguma, aceita um não como resposta. E é essa determinação implacável que eventualmente o leva a obter um grimório raro, um grimório de trevo de 5 folhas, que concede a ele o poder da antimagia. Essa habilidade é única, permitindo que Asta anule a magia dos outros e torne-se uma verdadeira força no campo de batalha, algo que ninguém esperava do garoto que não tinha nenhum talento natural. O poder da antimagia é algo fascinante, porque, em vez de usar a magia como todos os outros, Asta vai na contramão. Ele é capaz de empunhar espadas enormes que absorvem e anulam qualquer feitiço lançado contra ele. É como se, ao invés de seguir o fluxo, ele estivesse literalmente cortando a magia pela raiz. E isso transforma sua maior fraqueza, a falta de magia, em sua maior vantagem. Em batalhas, ele se destaca justamente porque ninguém consegue prever ou conter suas habilidades, já que não há nada similar. Cada vez que Asta levanta suas espadas e avança, ele está lutando não apenas contra seus inimigos, mas também contra o preconceito que sempre enfrentou, mostrando que é possível ser forte de um jeito completamente diferente. Asta não está sozinho nessa jornada. Ele faz parte dos Touros Negros, uma ordem de cavaleiros mágicos cheia de indivíduos excêntricos e únicos. No início, ele é tratado com ceticismo, afinal, o que alguém sem magia pode fazer em um grupo de elites mágicas? Mas Asta rapidamente prova que ele é muito mais do que todos imaginavam. Sua energia contagiante e seu desejo de proteger os outros inspiram seus companheiros, e ele se torna o coração do time, motivando a todos a se superarem. Seus laços com personagens como Yuno, seu amigo de infância e rival, mostram que, mesmo com a diferença de talentos, Asta nunca fica para trás. Enquanto Yuno é o gênio com habilidades mágicas incríveis, Asta é o trabalhador incansável que compensa qualquer falta de talento com pura garra e esforço. A jornada de Asta é cheia de desafios, mas ele nunca, nunca mesmo, pensa em desistir. Mesmo quando enfrenta adversários muito mais fortes, ele encara cada luta com um sorriso e uma confiança que chega a ser contagiante. Ele é o tipo de herói que se levanta após cada queda, que inspira aqueles ao seu redor a acreditarem em si mesmos, mesmo quando tudo parece perdido. Asta prova que a força não vem apenas do talento natural ou de dons mágicos, ela vem da capacidade de nunca desistir, de continuar lutando mesmo quando as chances estão contra você. Sua resiliência é o que o torna um dos personagens mais queridos e inspiradores do mundo dos animes. E o mais incrível é como Asta, apesar de tudo, mantém uma atitude positiva. Ele não guarda rancor daqueles que o subestimaram, nem se deixa bater pelas dificuldades que enfrenta. Ele é um exemplo vivo de que, mesmo sem as ferramentas que todos dizem ser necessárias, é possível esculpir seu próprio caminho. Em um mundo onde todos acreditam que só quem tem magia pode ser poderoso, Asta desafia essa lógica e mostra que o verdadeiro poder está na força de vontade, na determinação de proteger aqueles que você ama e de nunca desistir dos seus sonhos. Black Clover nos mostra que ser um herói não é sobre nascer com talento, mas sobre a escolha de ser forte, de ser melhor a cada dia, e de lutar pelos seus ideais. Asta é a prova de que, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não pode, é possível se levantar, lutar e alcançar o impossível. Ele representa a ideia de que o trabalho duro e a crença em si mesmo podem superar qualquer obstáculo. Ele pode não ter nascido com magia, mas nasceu com um espírito que não pode ser quebrado, e, no fim das contas, isso é o que faz dele um verdadeiro herói. E aí, curtiu essa lista? Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Valeu e até a próxima!